Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos, imensamente abençoados para esse novo ano que se inicia. Nós agradecemos a todos os companheiros que prepararam o nosso centro para nos receber, que organizaram, limparam tudo, sanitizaram absolutamente tudo, e a gente entra no centro, tá esse frescor no ar, e nós agradecemos essa coisa de 12, 14 pessoas que vieram esse fim de semana, dar o seu tempo e colocar essa vibração de amor aqui em nossa casa. Nós também imensamente queremos agradecer a todos aqueles que têm contribuído de forma significativa para que o nosso centro tenha condição de manter suas portas abertas. Das pessoas que colaboram com $20, as que colaboram com muito mais, com centenas de dólares, mais do que isso. Nós entramos agora, em 2021, no pico da pandemia, depois de nove meses de grandes dificuldades para todo o país. Entramos num ano de grandes preocupações financeiras para a nossa casa espírita. Mas, graças à contribuição de tantas pessoas, nós temos mais um mês aberto. E haveremos de continuar assim. E, acima de tudo, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com uma saúde relativa ou buscando essa saúde. Mas, acima de tudo, buscamos direção. Todo começo de ano é tempo de pauta, ou melhor, todo final de ano é tempo de pausa para uma pauta restabelecida para o ano que se inicia. Muita gente diz, isso é apenas a virada do ano, é mais o tempo, não mudou nada, muda sim. Existe um impacto psicológico tremendo nesse último mês do ano, onde nós, de alguma forma, diminuímos as nossas atividades. As festas em si é uma oportunidade de nós nos confraternizarmos, nem que tenha sido virtualmente, é uma oportunidade de exchange, de troca de energias, de alimentação, de nutrição vibratória, e isso nos faz muito bem. Faz parte da necessidade do ser humano estabelecer direção. Quem é que gosta de andar perdido? Quem é que gosta de estar perdido? Quem é que quer não saber para onde ir? E é por isso que todos os anos essa bússola interior como que se aviva dentro de nós, nos chamando, nos convidando a essa reflexão. Isso nos lembra uma pequena história na realidade anônima, de um homem muito famoso, de grandes posses, viajando pelo mundo afora. Ele parou em uma ilha maravilhosa, estacionou seu iate, foi visitar a ilha, começou a andar pela ilha, por todos os lugares, e de repente vê um nativo da ilha numa rede e pergunta para o nativo: lindo lugar, aliás, comenta, puxando o papo, né, com o nativo, comenta, lindo lugar esse. E aí sim ele pergunta: esse mar aí dá muito peixe? E o nativo fala: é só jogar uma rede. É mesmo? E você já pescou hoje? Já. E você não quer pescar mais? Eu disse, não preciso. Mas se você pescar mais, você vai ter mais. Aí o nativo responde: mas para quê? Well, se você tiver mais, você vai ter condição de comprar uma canoa maior, depois até um barco maior, e ir mais fundo e pescar muitos peixes. Mas por que eu preciso fazer isso, senhor?
para ter mais peixes e poder vender mais. Mas para quê? Quanto mais venda você tiver, quanto mais você tiver, mais poderoso você vai ter, e vai chegar um dia que você vai poder ter um iate como eu. E vai, inclusive, poder comprar essa ilha e ficar tranquilo e sossegado para o resto da sua vida. O nativo vira para o poderoso homem, milionário com o seu iate, e diz: mas eu já tenho tudo isso. Obviamente, a moral dessa história não é incentivar a estagnação, muito menos a preguiça, muito menos a não necessidade de nós buscarmos caminhar à frente mais e melhor a fim de estabelecermos o progresso. Porque a riqueza material também é uma das propulsoras do progresso. No entanto, muitos de nós não temos necessariamente a riqueza material em abundância, mas já temos outros níveis de riqueza e nem percebemos isso, e muito menos, quando percebemos, damos valor. E vale aí a indagação. O que é que você e eu fazemos com o que já possuímos a fim de buscarmos mais e melhor com propósitos superiores? Porque a maioria de nós procura tudo isso apenas para si próprio. Outros não têm objetivo nenhum. Alguns de nós, como que andamos à deriva pela vida. O que a vida nos trouxer, nós como que gerenciamos e continuamos a nossa vida, sem necessariamente saber que rumo tomar. Outros já sabemos o que queremos. Na realidade, já sabemos qual é a fonte do que queremos. A fonte é a superior, vem de Deus. Muitos de nós já sabemos disso, mas nem sempre já temos o que pedimos. E vamos lá fazer as nossas petições no final de ano. E às vezes nós queremos como que barganhar com Deus, convencê-lo de que aquilo que ele ainda não nos deu na realidade merecemos. Então é por isso que nós trouxemos aqui para os amigos um engraçadíssimo, eu vou pedir para vocês apagarem a luz, por gentileza, um engraçadíssimo vídeo dos nossos irmãos Amigos à Luz. E nós vamos aqui, vamos aí apagar o pódio, por gentileza, e nós vamos aí, quem sabe, nos ver um pouquinho nesse vídeo. Pai, o senhor está vendo que eu estou aqui de joelho hoje, é uma súplica muito importante que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo cobrar o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu fiz uma lista, amar o próximo, eu amo o próximo. Eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo, que já não é nem tão próximo assim, eu tô amando também. Pra garantir, eu tô pegando um raio aqui de 1 quilômetro, tô amando. Se aproximou, amei. Caridade, eu faço. Eu sou um cara caridoso. Essa semana mesmo juntei um bocado de roupa aqui que não tava dando em mim, que eu engordei um pouco, doei mesmo, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima o irmãozinho menos favorecido, meu pai, que chega pedindo um dinheiro, quando eu tenho odor, eu bato papo, eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa da pessoa que não toma banho há muito tempo, não tô aqui para julgar, podia ter tomado banho, podia, tem tanto lugar que a pessoa enfim, tem chafariz, não interessa, tô ali, amando, prendi a respiração e tô aqui. Orai e vigiai. Oro toda noite, como o senhor pode ver. Vigiar, então, estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre me vigiando. Quando eu menos espero, eu vigiei. Honrar pai e mãe. Eu sou manso. Eu deixo ver as criancinhas. Eu dou minha cara a tapa, entendeu? A outra face eu dou. Eu tenho face, eu tenho uma bochechona boa. Eu zerei o Sermão da Montanha várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade. Só anotou aí? Eu não quero cobrar, senhor, como disse, mas tá certo o que eu tô passando. Eu tô desempregada há 8 meses. A Juliana, minha mulher, me deixou pra ficar com outro cara. Eu tô devendo cheque especial, eu tô enterrado. Não tô cobrando, não.
Eu sei que se o senhor disser assim, não, é assim que tem que ser, aceitei, porque o senhor sabe de tudo. Tô aqui para sofrer, entendeu? Se for preciso, mas vê aí se é isso mesmo, porque, ó, eu sei que é muita coisa para resolver. Imagina, se eu tenho um universo inteiro para tomar conta, é muito buraco negro, muita galáxia, uma humanidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muita morada, isso também podia ter feito um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor tá ligado assim em várias coisas. Como é que o senhor vai saber o que tá rolando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Não dá, mas tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que não seja do seu conhecimento. Pai, o que que tem a folha? O senhor precisa focar, prioridade, não importa, tem milhões de árvores, as folhas caem mesmo, não vão passar do chão. A árvore não vai morrer. Custa o senhor tirar o foco um pouco da folha da árvore e botar no meu cheque especial? Pela sua vontade, o Senhor é onipresente, onipotente, tudo. Pela sua vontade, eles aumentam o meu limite, entendeu? Sem consultar Serasa, sem consultar SPC, Deus é 10. O senhor... Pai, eu não quero cobrar, não. Se o senhor achar que é isso mesmo, Alberto tem que se lascar, vamos lá. Mas se não for isso, pai, dá uma aliviada aí. Ok? Está combinado, né? Então tá bom, então eu vou dormir. Ah, é assim, muito obrigado pela minha família, pela minha saúde, minha vida, enfim, blá blá blá, aquela coisa que eu falo sempre. Tá? Assim seja. Eu estava vendo você aqui fazendo sua prece e você estava fazendo uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Ah, não é cobrando, não. Eu tava assim, só dando uma relembrada e mostrando como é que eu tô indo direitinho nas coisas, né? E mereço um alívio. Sim, sim, sim. Nós temos uma lista aqui sua também, ó. Esse livrão aí? Sim, sim, sim. Essa é coisa que eu vou ganhar? Não, não. É uma lista de cobranças sua, de dívidas passadas. O quê? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Não, parcela isso aí? Já estava parcelado. Ilusão de ótica, eu não tô vendo ninguém. Se é sonho, eu não tô vendo espírito nenhum, não tem livro nenhum aqui. Ó, sumiu. Não, quer ver? Ó.
Se não der certo, vai dar errado. Hã? Se não der certo, vai dar errado. Você concorda comigo? E aí, o que a gente faz? A gente dá um passo atrás, avalia o erro e retoma a vida. Você e eu vamos errar inúmeras vezes na nossa vida. Alguns erros, algumas tomadas de decisão serão realmente significativas, de consequências consideráveis, mas nem essas não deixam de ter conserto. Porque há sempre um novo caminho a tomar. Quando você sai, por mais humilhante que seja, você sair de uma situação em que você se viu incorreto na sua tomada de decisões, por mais humilhante que seja para você, você com certeza sai mais sábio dela. Você já sabe como não fazer. Você já sabe que aquele não é o caminho. E exige de você e de mim uma energia interior tremenda de se colocar de pé de novo e caminhar em outra direção. Mas a gente não precisa fazer isso sozinho. Nós todos temos amigos e mais sábios do que nós. É importante saber a diferenciação. Procuremos amigos, mas aqueles que saibam mais do que nós. Você vai perguntar a uma pessoa que está mais perdida do que você? Pergunta quem sabe mais. Ah, mas eu não tenho nenhum amigo mais inteligente que eu. Bom, isso já é um problema, não é? Diga quem é com aquele que você anda, não é? Tem a lei das afinidades. Se você considera que os seus amigos não são tão competentes como você, procure outros amigos. Sendo compassivo e amoroso, procure outras companhias. É importante escolher com quem convivemos. E nossas vidas passam por fases. Aquelas mesmas pessoas que o único objetivo delas era no final de semana sair e tomar cerveja, num fim de semana, hoje você tem tem objetivos um pouco diferentes. Você gosta disso, mas você não faz mais só isso. Você não passa mais horas falando de nada ou reclamando da vida. Você procura pessoas que te acrescentem. Você deve acrescentar e procurar quem lhe acrescente, sem jamais deixar o sentimento de compassividade em relação àqueles que não estão evoluindo no mesmo grau e na mesma velocidade que você talvez esteja. Eu adoro esse como é que fala isso em português? É gibi, né? É gibi que fala. Existe isso ainda? I used to be indecisive. Now I'm not sure. É bárbaro isso. Eu costumava ser indeciso. Hoje em dia eu não tenho certeza mais. Não é? A pessoa continua indecisa. Não é? Fantástico. Muitas vezes as nossas indecisões, a nossa falta de saber para onde ir, se torna um tormento. E você não quer que entre nesse nível, porque aí realmente você vai precisar ajuda até mesmo de pessoas competentes, não é? E precisamos ter a humildade de buscarmos ajuda profissional competente quando nos encontramos enfraquecidos ou quando os nossos desgastes emocionais, quando o nosso estresse, quando as nossas necessidades conhecidas e desconhecidas por estarem lá dentro do nosso inconsciente afloram de forma súbita, como uma verdadeira tsunami de emoções, da onde você não sabe nem da onde vem e nem por quê. Você precisa de ajuda. E para isso, você precisa de humildade. E pouca gente tem. Inteligente é aquele que tem humildade. E procura auxílio quando precisa. Você não quer viver assim. Esse não é o estado natural da vida.
A proposta de Deus é de progresso. A proposta da reencarnação é de evolução, é de crescimento. E vai ter momentos que você vai estar agoniado, mas se a sua indecisão caminha para o nível do tormento, você precisa considerar o auxílio profissional se realmente você vir que já saiu do seu alcance, mas também nós espíritas sabemos que existe um outro fator. Os espíritos infelizes, ignorantes, ou aqueles que não nos perdoaram ainda, eles amam dúvida. No plano espiritual inferior, as entidades que querem prejudicar a nossa vida, de forma assim, como plano de ação, vingança mesmo, eles estudam técnicas obsessivas. E uma delas é incentivar a dúvida, incentivar a incerteza, a ponto de a pessoa não conseguir nem mais respirar. Ela acha que perdeu a capacidade de regular a sua vida. Nem sempre isso é um problema seu. Nem sempre é um problema que você desenvolveu pelo desgaste, pelo estresse prolongado, o que é muito comum, afeta a bioquímica do nosso cérebro, do nosso corpo. Às vezes, a causa é de natureza espiritual. É de uma perseguição espiritual. Porque se tem algo que os espíritos inferiores amam, é instilar a dúvida e o medo. Porque a gente cai facilmente. Nós vemos na literatura espírita casos e casos onde a pessoa é levada no plano espiritual pelos seus obsessores. Vou contar um caso clássico no livro Libertação, de André Luiz. A moça é levada no plano espiritual, levada para um umbral, né, pelos seus obsessores, aquele ambiente horroroso, né, um umbral baixo mesmo. E lá ela é doutrinada a acreditar que o marido dela estava traindo ela. Então, ela começou a criar esse fantasma de que o marido estava traindo. O ciúme que nunca existiu na relação dos dois passou a ser o fantasma entre os dois. Então, ela na desconfiança constante dela, ela começa a agir, e o casamento de agir de forma desequilibrada. Ele acaba descobrindo o nível de desconfiança dela e dali foi de água abaixo. Quando não é num relacionamento afetivo, é a dúvida de um amigo. É a fofoca imprevidente de um companheiro no meio de uma relação. É você achar que o amigo do seu amigo tem capacidade de interferir na sua vida familiar. É você deixar de acreditar nas pessoas. É você deixar de acreditar na vida. Aquilo vai aumentando de incrementos homeopáticos, porque eles são experts em fazer isso. E de repente a pessoa está numa nuvem de obsessão espiritual, não apenas por 1, por 2, por 3, por 4, às vezes são 10, 15 espíritos. Às vezes espíritos que não estão nem ligados à pessoa, mas que são contratados pelos vingadores para atormentar a pessoa. Quantas pessoas a gente conhece ou já ouviu falar que a saúde da pessoa começou a declinar e ninguém sabe por quê? Ninguém descobre o motivo. Nós sabemos, e esse livro que eu acabei de citar como exemplo, é um exemplo clássico. O Vingador contratou espíritos de uma vibração baixíssima, terrível, espíritos malignos, apenas para ficar junto da moça. Só a vibração desses espíritos já estavam enlouquecendo a moça.
em processos de magnetização hipnótica, fazendo com que a pessoa desenvolvesse ideias fixas. Cuidado com ideias fixas. Você fala, o que quer dizer isso? Quando a ideia fixa é crescer, é buscar, é planejar, ótimo. Mas mesmo assim precisa de um equilíbrio, vocês concordam? Porque se a pessoa fica obcecada no seu objetivo, vai acontecer, como o exemplo que nós vimos na primeira tela. Não é? A pessoa simplesmente anula todos ao seu redor. Até ela mesma. Ela se torna obcecada por um objetivo. Isso não é determinação, isso é obsessão já. Não é? Então, ideias fixas são um dos indícios de obsessão espiritual. E quando nós já tivermos entrado num processo obsessivo, você não dá conta sozinha. Você não dá conta sozinha. Quando a coisa é grave, é a mesma coisa. Você tem um resfriado, você tem uma gripe, você trata em casa. Mas quando aquilo vira pneumonia, você precisa de auxílio profissional. Não é? Aquilo quando se torna uma bronquite crônica, você precisa de ajuda profissional. É a mesma coisa com relação aos problemas espirituais. A gente precisa saber distinguir o que é determinação e o que é ideia fixa. A ideia fixa que causa agonia, que te causa desgaste. Você tenta pensar em outras coisas e não consegue. Aquilo vai te consumindo as energias físicas até. O caminho de depressões, o caminho de problemas psíquicos mais graves. É a hora de nós buscarmos ajuda. Tá muito pesado, gente? Tá muito. Vocês estão aguentando? Hã? Vocês vão sobreviver à palestra? Eu prometo que vai ficar mais leve. Prometo. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Maravilha. Muito bem. Como é que a gente toma decisão? Você pode rezar que alguém tome a decisão por você. Esse é um bom caminho também. É uma boa utilização da prece. Eu não quero tomar decisão. Tomara que apareça alguém que tome a decisão por mim, por favor. Você pode pensar, raciocinar de forma lógica, não é? Você pode pensar racionalmente e buscar a melhor solução. Você pode simplesmente jogar pela sorte, não é? Eu vou fazer isso, vamos ver o que dá certo. Não sei mesmo o que fazer, vou ver, tomar qualquer caminho, tomar qualquer decisão, vou ver o que dá certo, não é? Ou você pode entrar em pânico, mas o pânico não é a solução, ok? Hold off, don't panic. Por mais que as coisas aparentemente sejam sem controle, todas elas têm solução. Não existe. Quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue ver isso. Por isso que é importante esses nossos encontros. Porque quando nós estamos aqui, mais calmos, mais aquietados, a mente aberta para conhecer coisas positivas, elementos, estratégias de bem viver, quando o problema vem, você está mais fortalecido. Não que quando o problema vem, você não vá sofrer, não vai dar uma baqueada a princípio. Pode até, é quando alguém te dá um empurrão, né? Mas você tem uma fundação forte. E vem o empurrão, você pode até cair, se esborrachar um pouco, mas você tem a força de levantar. Porque disso nós precisamos saber. Não existe nenhum problema sem solução. Nenhum problema que está no plano da nossa existência, assinado por Deus, aprovado por Deus, não deixa de ter solução. O problema vem com uma solução. A nossa parte é encontrá-la. E às vezes nós precisamos de ajuda. E aí é que vem os pontos que nós podemos recorrer. Quais são os recursos de auxílio para quando o problema vem? Porque nem sempre nós conseguimos resolver sozinhos. Nem sempre nós conseguimos ver tudo. Um outro problema
dos problemas é os familiares, achando que a pessoa não tem condição de resolver o problema, simplesmente a isolam dos outros que têm condição de auxiliar. Isso é uma reação afetiva com a melhor das intenções, mas que acaba comprometendo o próprio crescimento daquela criatura. Claro que existem momentos que todos nós nos encontramos enfraquecidos e que precisamos ser amparados, mas ninguém fica fraco para sempre. A gente se enfraquece por um tempo, a gente até pode cair, tropeçar, se esborrachar no chão, ficar lá caído por um tempo, mas a gente levanta. Porque é da natureza humana. É da natureza humana a superação dos problemas, a renovação interior. E às vezes é literalmente um período que a pessoa está sob um projeto expiatório, onde essas entidades que nos atormentam verdadeiramente, que são um componente significativo no aumento dos nossos problemas, interferindo nas nossas relações, interferindo em negócios, da mesma forma como a gente tem amigos espirituais que vão à frente tentando abrir portas, favorecer contatos, favorecer encontro de clientes, favorecer entrevistas quando estamos buscando trabalho, emprego. Não é? Da mesma forma, existem aqueles que vão na frente da gente, envolvendo as pessoas com quem nós vamos entrar em contato, seja para o que for, seja um médico que precisa nos orientar, seja uma pessoa de relações comerciais, seja uma pessoa de relações afetivas. Os espíritos inferiores vão lá envolvendo a pessoa de vibrações negativas, de antipatia, de raiva, de má pensamento. Bom, quando você encontra a pessoa já te encontra com 4 pedras na mão. Você fala, nossa, Lívia, tudo isso acontece? Isso acontece. Mas o contrário também acontece. Você pode solicitar, implorar, se for necessário, a atuação dos mentores em seu favor, em determinadas situações significativas, super importantes da sua vida. Eles vêm em auxiliam. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Pedir. Desculpe. Já dá resposta. Ai, que chame. Estraguei tudo. A nossa parte é orar. Para o quê? Para pedir ajuda. Você fala, ora, fica lá orando. A oração sem vai para lugar nenhum. Senhor, Deus está lá. Sim, meu filho. O que você quer? Senhor. Diga, meu filho. Senhor. A pessoa fica no Senhor, no Senhor. Uma das passagens mais incríveis que eu sempre busco utilizar em nossas palestras é a passagem do homem da piscina. Aquela passagem é fascinante. Está lá um homem há 38 anos esperando, vem lá o anjo, sei lá, é toda uma história, a piscina se movia, o anjo aparece, as pessoas que estão lá em volta dela cura. E Jesus, olhando para o senhorzinho, fala assim, meu filho, você está aqui há 38 anos. Senhor, ninguém me leva na hora que a água se move, ninguém me leva. A culpa é dos outros que eu estou aqui ainda. Jesus não tem a menor piedade. Levanta, meu filho. Você quer se curar? Primeiro ele faz a pergunta, você quer realmente se curar? Olha que pergunta mais absurda que Jesus faz. O homem está lá infeliz, aleijado, 38 anos na bendita da piscina milagrosa lá, considerada milagrosa, e Jesus pergunta, você quer melhorar? Porque ele sabia o espírito de vitimização daquela criatura. Então, a mesma coisa, a gente pede as coisas e não sabe nem o que pedir. Vamos pedir com objetividade. Você vai lá, você faz igual o nosso irmãozinho lá, você faz uma lista para dizer, Senhor, olha aqui, tem isso, tem isso, tem isso. Eu não sei o que o senhor pode fazer, mas olha,
Eu realmente gostaria que fosse esse número 1 aqui, ok? E tem esse outro aspecto aqui no número 2, é 2A, B, C e D. Eu não sei qual que o senhor pode mexer primeiro, mas é o que eu consigo encontrar no momento. Claro que o senhor sabe tudo, então eu vou lá. Apresenta para Deus as suas petições. Paulo de Tarso, em suas epístolas, ele diz: vá ao trono da sabedoria com ousadia. Para que você vai pedir 100 se você pode pedir 1 milhão? Você vai receber do tamanho daquilo que você acredita que no fundo você merece. E se Deus estiver de bom humor, gente? A gente nunca sabe. Estou humanizando Deus, isso é uma brincadeira, vocês sabem disso, né, gente? Nós não usamos isso. Ó, Deus está com raiva, Deus está honrado com o seu louvor. Não existe isso. Deus não é humano. Isso nós que damos sentimentos humanos. Mas que é bonitinho, é. Não é? Deus está de bom humor, quando tiver bom humor, bom. Enfim, quais são os nossos recursos? Não é? Como nós já dissemos, o auxílio dos bons espíritos. Mas é necessário pedir. Você fala, mas por que se eles já sabem que eu preciso? Porque existe o ato da humildade e do pedir. E você se abre para a inspiração. Às vezes eles querem nos auxiliar e você está fechado na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar. Ore, peça. Porque quando você ora, você abre o seu campo astral e a inspiração vem. Deus fala conosco de formas muito diferentes. E todos nós possuímos a inteligência. Ela precisa ser colocada em ação. Mas nós também temos um outro tipo de inteligência que nós chamamos de instinto. E nós vemos essa... Ih, meu Deus! Ficou em branco? Como é que pode? Olha só, na conversão de um computador para outro. This is not fair. Vocês estão precisando de um break de toda forma. Vocês estão conseguindo aguentar a palestra até o fim? Tem mais 5 minutos. Vocês aguentam? É? Conversa comigo. Vocês estão gostando da palestra? Eu não ouvi direito. Querem ouvir mais? Cuidado com essa resposta para uma pessoa que sempre fala a mais do que deve. Cuidado com a resposta. Muito bem, vamos aqui. A seguinte também está em branco, olha que interessante. A gente arruma aqui em 2 segundos, vocês podem começar a contar. 2 segundos não, né? Em 1 minuto é mais justo. Interessantíssimo na conversão, as letras ficaram no branco, mas tudo bem, a gente resolve qualquer problema que esteja ao nosso alcance, não é? Então, vamos aqui, um excelente exemplo. Os amigos que talvez estejam pela primeira vez queiram saber por que esse grupo de pessoas saiu aqui da sala, não é? Nós temos os nossos passistas que atendem às crianças do centro. Ainda estamos com restrição às crianças mais velhas, né? As crianças mais idosas. A partir de 7 anos são as que estão aqui conosco ainda. Né? Então, veja lá, a pergunta dos espíritos, ou melhor, de Kardec aos mentores é que é certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? O que vocês acham? O instinto diminui à medida que a inteligência aumenta? Vamos ver que os mentores... Interessantíssima essa pergunta. No começo da minha vida de espírita, eu nunca entendi essa parte do instinto e da inteligência. Mas a resposta é interessantíssima. Eles dizem, não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Olha só, o instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre. E, às vezes, mais seguramente que a razão, que nunca se engana. O instinto nunca se engana. E veja, por que nós não entendíamos isso antes? Pelo menos falando de nós particularmente. Não é? Porque faltava a informação que nós conhecemos hoje, por exemplo, na área da ciência do cérebro, da neurociência. Nós, na realidade, sabemos que temos 3
cérebros. Um deles é o cérebro reptiliano, que em termos da evolução humana é o cérebro mais antigo, é a sede dos nossos instintos. É por isso que você e eu respiramos automaticamente. É por isso que você e eu nos defendemos instintivamente. Nós temos percepções instintivas que, se nós raciocinarmos, vai ser muito tarde. A nossa reação instintiva é mais rápida e mais sábia do que a reação intelectual. Interessante isso, né? Então, não é porque é um cérebro mais primitivo que ele é inferior em importância. Então, nós não temos aquela história, my gut feeling diz para eu não fazer tal coisa. Tem uma coisa aqui, a gente aperta para o estômago. Tem uma coisa aqui me dizendo para eu não fazer tal coisa. Ou para fazer tal coisa. Às vezes a pessoa aponta para o coração. Eu sinto que não é para fazer isso. Nós sabemos hoje que tanto o coração como o estômago, nós sabemos disso. Bioquimicamente falando, existem pequenos cérebros, células neuronais, tanto no coração como em nosso estômago. Então, quando nós dizemos, eu sei porque sei que eu tenho de fazer tal coisa, é o seu instinto falando mais alto. Quando não, eu sinto que eu não devo fazer tal coisa, ou que devo fazer tal coisa. É o instinto acumulado das suas existências todas. Quando não, são reações do seu próprio inconsciente, lembranças, relâmpagos do seu plano de vida espiritual. Não tem quem não reencarne sem um plano de vida, sem um plano de ação. E nós sabemos o que fazer. Dentro de nós, quando você tem paz, eu não sei o que fazer. Procura ir sempre para a decisão que lhe dá mais paz. Às vezes, a decisão que lhe dá mais paz é de lutar. Parece automaticamente uma coisa anteposta à outra. Mas, às vezes, a decisão que lhe dá paz é de você entrar com uma ação em favor da defesa de alguém, por exemplo. E, às vezes, a decisão é você baixar o seu orgulho, acionar a sua humildade e não fazer nada. Interessante, né? Diz Paulo nas epístolas que Deus não é um Deus de dúvida. Quem tem a dúvida somos nós. Faz o pedido, coloca a dúvida ou o pedido no forno espiritual, porque Deus vai responder. A gente precisa saber que o tempo de Deus nem sempre é o nosso. Por isso, você continua a orar, Senhor, me deixa enxergar, me deixa saber, me deixa compreender qual é a sua resposta. Se você não faz esse tipo de prece, você vai continuar andando à deriva, sem utilizar de elementos importantíssimos de redirecionamento dela. Muito bem, por que a razão nem sempre é um guia infalível? Quem sabe? Isso foi uma pergunta que Kardec fez aos mentores. Olha que resposta incrível! Que impressionante a resposta! A razão seria infalível se ela não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto, por sua vez, não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Essa resposta é profunda, de ponta. Isso não tem idade. A sabedoria espiritual, ela é real, ela é moderna, ela é atuante em qualquer época da existência. E, finalmente, onde está? Se você estiver com dilemas morais e precisar tomar uma decisão, acesse a sua consciência, porque
nos disse os mentores que a lei de Deus está nela. No fundo, não é tão difícil. No fundo, é mais fácil do que a gente imagina. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Mesmo? Porque às vezes vocês estão interessados, mas a palestra é longa, né? E às vezes a pessoa... Eu preciso de incentivo, gente. Vocês aguentam um pouco mais? Ah, Gaia, que bom. Eu sabia que vocês estavam comigo, então. Prioridades e decisões, não é? Como é que a gente faz isso em termos práticos? Precisa planejar. E se a gente acha que planejamento é apenas coaching empresarial, coaching de vida, tão moderno hoje em dia, lá nos dizem os mentores, lá nos diz o próprio Cristo, que Deus continua atuante, continua a trabalhar e acha que Deus fica o quê? Montando buracos negros e galáxias sem o menor planejamento? Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Há um planejamento em tudo e nós vemos evidências disso constantemente. E Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também. André nos comenta que o trabalho eficiente precisa ser planejado. Isso é óbvio para todo mundo, mas ninguém planeja, nem sempre planeja adequadamente. É lógico que o homem conte com o tempo, nos diz Emmanuel, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, como é que fica? Paulo de Tarso, em um dos seus e-mails aos Filipenses, nos disse, prossigo para o alvo, que é homem mais determinado nas escrituras do que Paulo, é o exemplo da determinação. E aquela famosa frase americana, não é? If you fail to plan, you plan to fail. Se você falhar em não planejar, você já está automaticamente falhando planejando para falhar. Realmente o nosso tempo se esvaiu. Eu tenho um monte de coisa para dizer para vocês em termos práticos, mas como eu vou falar na última palestra do mês, eu vou trazer esse assunto para vocês e eu termino lá, ok? Porque, na realidade, eu estava dizendo uma semi-verdade, eu precisaria de mais tempo. Não sei porquê, eu sempre falo mais do que devo, não é? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. A ideia é que nós lembremos, meus amigos, o seguinte, isso sim, que eu quero que vocês saiam daqui hoje, não é? Que a vida pode nos trazer muitas surpresas, realmente, pode nos trazer muitas surpresas, mas nós precisamos de coragem. Essa é uma qualidade humana, é uma qualidade do ser humano, está na natureza humana, ela precisa ser ativada. A coragem é como está no cabide, da mesma forma como um casaco, em tempo de frio, você precisa ir lá, porque o casaco não pula do cabide para o seu corpo, você tem de ir lá e tirar e pôr. Quando o frio da vida bate, nós precisamos ir lá, pegar o casaco da coragem e nos vestir com ela. Todos nós temos essa capacidade, nós precisamos usá-la. E realmente nos diz os mentores que a tempestade pode de fato espantar, entretanto, vai nos acentuar a resistência se soubermos recebê-la. A dor pode até dilacerar, mas aperfeiçoar-nos ao coração, se buscarmos aproveitá-la. A luta pode até perturbar, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O choque assombra, com certeza. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, nele, porém, legítimo, porém, nele.
encontramos um legítimo produtor de elevação e qualidade e capacidade. A fé é um outro elemento que nós precisamos ativar. Nos dizem os mentores que a fé é uma divina inspiração de Deus. Desperta todos os sentimentos que conduzem um homem ao bem e é a base da nossa regeneração. E, finalmente, Joana de Ângeles nos lembra a necessidade de nós termos calma para termos êxito. A necessidade de calma para o êxito. A calma é a filha direta da confiança em Deus. Por isso, para 2021, queridos irmãos e amigos, busquemos manter o equilíbrio, busquemos manter o otimismo, conservar o equilíbrio e fortalecer a esperança. Como uma planta, como uma plantação, esses elementos precisam ser cultivados. Caso contrário, sem a água que nós vamos realmente cultivar esses elementos dentro de nós, quem vai ficar com sede de paz, de equilíbrio, de serenidade e coragem seremos nós. Estão lá à nossa disposição. Muita paz a todos nós para 2021, muito equilíbrio, que o Senhor nos abençoe em os novos objetivos, a direção, nos inspire a fim de nós podermos encontrá-la. Muito obrigada, muita paz.